Só quem é muçulmana sabe, né? Essa questão do preconceito contra o uso do véu, a questão da opressão, e o que as pessoas pensam também sobre o uso do véu, né? Inclusive de acharem que as mulheres usam o véu por obrigação, por obrigação do marido, né? Eu já ouvi isso uma vez no ônibus, e eu escutei duas senhoras falando assim: ai, coitadinha, olha, ela deve apanhar do marido. Por isso que ela usa esse pano na cabeça, né? Então, eu vejo a outra questão também, dos homens, né, que vêm aqui apresentar a religião no Brasil, deles colocarem isso como obrigatoriedade para nós, né, sem conhecer a nossa cultura, né? Como você disse, né, que a maioria das convertidas, elas são mulheres mães solo, que precisam trabalhar, né, que não dependem de homem, né? E aí, quando eles chegam com essa obrigatoriedade, é como se a gente fosse até obrigado a se casar com alguém para nos sustentar, né? Porque a mulher aqui no Brasil que usa véu não consegue arrumar emprego, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com muçulmanos, donos de lojas famosas aqui em São Paulo, de imóveis, né? E eu perguntei: você tem muçulmana trabalhando na sua loja? Um deles me respondeu que tinha 3, e o outro me respondeu que não, ele não tem nenhuma muçulmana trabalhando na loja dele, porque senão ele não vende. Né? Então, essa é a realidade. Eu fiquei triste, né? Porque eu sou uma muçulmana que passa por preconceito pelo uso do véu, né? E como é que você vê isso, irmã Bruna? Salam aleikum. Aleikum salam. Que bom você estar aqui. Tudo bem, irmã? Olá. Achei que o Rodrigo agora pediu para eu vir aqui, já que a gente vai falar agora sobre mulheres, sobre o lenço, toda essa questão. Sim. Até um tempo atrás tiveram vários sheiks iranianos na mesquita e eles pediram para a gente comentar sobre os problemas, né, do Brasil, o que a gente achava, né, para eles terem um feedback. E eu acho que eles ficaram um pouco chocados, né, com as coisas que a gente falava. Os iraquianos, né, que estavam lá no Centro Islâmico, iraquianos e iranianos. E eu falei pra ele, eu falei assim: olha, a gente aqui não arranja emprego, com lenço. Eu tenho medo, às vezes, de pegar metrô, de pegar ônibus, porque, assim, a primeira vez, quando eu comecei a andar de lenço, a primeira vez que eu andei de metrô, eu passei do lado de um bar, e aí 3 homens viraram pra mim e falaram assim: olha o Talibã. Gente, isso pra mim foi tipo um banho de água fria, sabe? Eu tava lá toda feliz, eu tinha acabado de começar a usar o lenço, tava tipo tudo um mar de rosas, aí tipo, veio esse choque de realidade. Eu falei: caramba, é muito sério essa islamofobia, sabe? É muito sério. E aí eu falei pra ele sobre isso, sobre a questão também da falta de acolhimento que a religião dá pra gente aqui no Brasil. Sim. Ainda mais nós que somos brasileiras. Então, assim, parece que a gente sempre é um peixe fora d'água. Então, se a gente tá numa mesquita no meio dos árabes, a gente é um peixe fora d'água. Enfim, gente, é muito complicado. Se tá com a família, né? Também é o peixe fora d'água. E aí os sheiks meio que falaram assim: poxa vida, a gente não consegue mudar o país de vocês. Bom, estamos num dos países mais preconceituosos do mundo, isso é inegável. Sim. O país que mais mata gays, que mais mata mulheres. Então, assim, o Brasil é triste. E aí, quando vem falar assim: sua religião é muito machista, eu falo assim: peraí, você brasileiro tá vindo falar que o Islã é machista? Podemos falar que os árabes são machistas, mas até aí os brasileiros também são muito machistas. Agora o Islã não. O Islã não. Como é que você vê, assim, essa questão da mulher, a mulher brasileira, muçulmana, né, que quer usar o hijab, mas não consegue, né? Como é que você vê isso? E assim, eu sempre, quando tocam nessa parte assim do lenço, né, eu sempre falo: vai devagar, porque a muçulmana, né, que a recém, né, revertida, ela não sabe ainda como é o mundo fora. E ainda mais se for uma muçulmana que vai, de fato, pegar um transporte público, que vai estar, de fato, né, nesse meio, né? Porque é muito fácil você pegar o carro, tá no lugar, depois, né, você vai pro outro, assim, onde todo mundo te conhece. E aí, quando você tá lidando com o público, com essa diversidade toda no metrô, há hostilidade, né? Então, a gente tem relatos de mulheres que
já foram, né, jogaram pedra, né? Que nem as pessoas fazem até essa brincadeira, mas lá onde você vem, né, que é o lá, um lugar, lá né, de onde você vem. Lá. Eu sempre falo, lá onde? Lá onde? É um eu sou pacote, aqui da Zona Oeste, da Zona Oeste. Exatamente. E que as muçulmanas as mulheres são apedrejadas. Onde? Aqui? Porque muçulmanas são apedrejadas aqui. Porque já teve relatos de jogarem pedra em uma muçulmana aqui em São Paulo, sabe? Então, assim, a hostilidade é esse lugar. Puxar o lenço. Uma outra irmã foi hostilizada na área da saúde, ela foi tomar vacina, e a mulher falou assim, essa terrorista aí, uma coisa assim, pra pegar... Nossa, horrível, sabe? Ela gravou, ainda foi muito feio, assim, foi muito horrível presenciar isso. As pessoas acham que é brincadeira, né? Que não existe, aqui é um ótimo lugar, né? Praticamente uma Islândia, né? Onde é o melhor lugar para as mulheres morarem, né? E não, a gente tem muitas questões aqui, né? Então, eu sempre vou dar um conselho assim, vai devagar, porque o lenço não é bem aceito. E assim, você não precisa estar usando o hijab para ser muçulmana, né? Então, existe muito isso, né? Parece que o hijab é um negócio assim que tem que vir já com a minha reversão e eu só posso ser muçulmana se eu usar o hijab. Parece que é um negócio muito colocado assim, quando na verdade não é dessa forma, né? E existe toda uma jornada, todo um entendimento, um caminho espiritual aí que você vai entender se o que o lenço faz parte ali, como ele te contempla. Porque tem muito isso, né? Eu uso o hijab pra quê? Né? Pra mim é um ato espiritual, mas também é porque é política, é porque isso, é porque... Cara, vem várias coisas, vários significados, né? Então, assim, por que você vai usar o lenço? Por que você vai mudar a sua vestimenta, né? Então, assim, vai caber ali enquanto, né, o seu marcador identitário, enquanto você vai ter que se ver enquanto uma mulher usando lenço, né? Então, eu sempre falo pra ir devagar, pra entender. E uma coisa muito importante que as pessoas não falam, eu sempre falo, olha, é uma obrigação individual, assim como é uma obrigação individual você rezar 5 vezes ao dia, assim como é uma obrigação individual você observar o jejum, e ninguém vai bater na sua porta e ver, você já fez o quê? A 4ª oração do dia, né? Por que o hijab tem que ser assim? Por que o lenço tem que ser... você não usa lenço? Aponta o dedo, né? Você não... peraí, né? Por quê, gente? Porque aí eu sempre falo das doses de machismo que existe, sabe? Porque parece que a gente usa o lenço não por um ato espiritual, e sim porque a gente está se protegendo. Tá de quem? se escondendo, né? De A nossa homens. beleza dos Então, homens. Existe muito esse olhar, né?